Tá, começou a gravar aqui para mim, tá? Então, o marco regulatório do açude de Epitácio Pessoa, ele tem uma particularidade que é um quadro de estados hidrológicos só por um período de 7 meses, de junho até janeiro, né? Isso porque em janeiro se define, então, qual vai ser o aporte do PISF Mais sobre nossa obra, é só acessar o nosso site. no período seguinte. Igualmente. E aí, em função disso, ficou esse vácuo, né? E aí a gente ficou aqui na ANA com um problema operacional, que é o seguinte, a gente não consegue, todo mês vocês recebem o boletim de acompanhamento para ver como que o reservatório está se comportando, né? E aqui nessa condição a gente não tem como gerar um boletim, né? Enfim, não é pelo boletim, mas é que a gente tem um compromisso de dar sempre um feedback para as pessoas ali de como que as coisas estão caminhando, né? E já com vistas à próxima alocação. E dessa forma como isso ficou um pouco prejudicado, né? E aí o próprio termo de alocação do ano passado, ele deu uma solução para isso, que ele disse o seguinte, ó, se a gente lê aqui, Bruno, só um minuto, sim, diga, licença. sim, Se diga. você maximizar um pouco a tela, só aumentar um pouco aí. Sim, vamos ver aqui. Ah, obrigada. Se você vê aqui no termo de alocação do ano passado, ficou um compromisso seguinte: em janeiro de 2023, nova alocação de água deverá definir vazões para o período de fevereiro a junho de 2023, né? Então a gente já está um pouco atrasado nesse compromisso que ficou aqui, né? Estamos agora em março, tentando preencher essa lacuna aqui. Mas, claro, em janeiro isso não foi possível, porque o próprio PGA, a própria definição de quanta água entraria pelo PISF, ela só saiu no dia 7 de janeiro, só em 7 de fevereiro que a ANA publicou o novo PGA, né? Então a gente não tinha como em janeiro já ter cumprido isso, porque ainda não estava definido, né? Mas nesse meio tempo saiu o PGA desse agora ano de 2023 e definiu aí que o Boqueirão vai receber, ou esse eixo lá no portal Monteiro vai receber uma vazão de 3,19 metros cúbicos por segundo em média aí ao longo desse ano, né? Então, com base nisso, a gente já tem aí os elementos para tentar estender essa. Sim, diga. Na realidade, essa condicionante aí, essa questão aí foi cumprida. Inclusive, a gente extrapolou mais. A gente só veio fechar agora, foi só há cerca de 15 dias, meu Adelino, me responda aí. Só há cerca de 15 dias é que nós fechamos Camalaú, mas Camalaú estava botando 3 metros. Tanto é que a gente passou, se você for ver a alocação, a gente passou mais ou menos uns 5 a 6 meses estabilizada, né? O Buqueirão, mais ou menos, com o mesmo na faixa de 140 milhões de metros cúbicos. Então, isso aí foi cumprido. Porque até mesmo no PGA da gente, o que a gente bota, a gente, nos meses chuvosos, coloca mais água, mas para a gente deixar em Poções e Camalaú. Que é para, quando tiver seco, Poções e Camalaú abastecer para que dê essa garantia, né? E a água de Camalaú foi vertendo. Isso aí, esse compromisso aí foi cumprido. E também porque quando a Cauã necessita, a gente estava soltando 2 metros cúbicos para a Cauã. Mas a Cauã, esse ano, não teve. Como ele teve uma boa recarga no ano passado, a Cauã, esse ano, a gente não botou água para lá. Ficou abastecendo só o período ali de Buqueirão, a Barra de Santana, que tem várias comunidades naquela região, que eu não sei se você deu tempo de visitar, que é uma preocupação, inclusive, constante, não só nossa, como também de Evandro. Evandro acompanha permanentemente aquelas comunidades e a gente vê. Então, o compromisso, aquele compromisso assumido lá do PGA foi cumprido.
Sim, eu acredito que vocês tenham se reunido aí e tomado decisões operativas, né? Isso é fundamental, porque a gente aqui de Brasília não tem essa capilaridade, essa agilidade para tomar essas decisões, né? Mas ainda assim, Valdemir, dessas reuniões de vocês não resultou um compromisso formal como fica estabelecido nesses estados hidrológicos, né? Porque isso aqui, esse gráfico que eu estou mostrando, ele tem um significado forte, assim, ele cria um compromisso, né? Se a gente se desviar muito da curva, a gente tem que tomar medidas, né? E cria restrições para o conjunto de usuários, né? E isso é a isso que eu me refiro, é isso que está faltando, é essa lacuna que a gente tem que preencher agora, só para dar uma sinalização de como que a gente está caminhando, né? Daqui até a próxima reunião de alocação, né? Então não quero dizer que não foi feito nada, pelo contrário, eu pude testemunhar que o pessoal é muito atuante e tem funcionado muito bem aí essa articulação entre a Ana, a ESA e o Evandro lá que opera, né? E aí os participantes da comissão, né? Eu fiquei satisfeito, assim, feliz de ver que isso funciona de forma ágil, mas a gente precisa expressar isso de alguma forma, materializar isso nesses semáforos aqui para a gente continuar podendo medir a temperatura do nosso paciente mês a mês, assim, né? Esse aí é o sentido, certo? Então, e aí a gente tomou a liberdade, então, de propor aí um caminho, né? Uma trajetória dessa curva tracejada para os próximos meses aqui. Deixa eu ver onde é que ele está aqui. Então, a gente documentou um parecer técnico em que a gente explicou essa situação, né? A gente fez um pouco uma análise aí de como está sendo cumprido aí as pactuações que foram feitas lá na alocação passada, né? A CAGEPA tem captado um pouco mais, né, do que lhe foi alocado, né? Tinha sido alocado 1.100 e Campina Grande está captando da ordem aí de 1.300, né? Mesma coisa com o outro sistema, com a outra adutora do Cariri, né? Por outro lado, a defluência jusante tem sido um pouco menor do que foi pactuado, né, na média, né? E mesmo assim, o reservatório ele andou acima da curva que foi prevista, né? Então a gente tinha previsto essa curva tracejada aqui e o reservatório andou um pouco acima, né? O Valdemir me explicou que teve uma chuva meio fora de época em novembro, né? Que Outubro, talvez novembro, alguma coisa assim, que o isso, reservatório pegou cerca de 5 a 6 milhões de isso, metros cúbicos. que Está talvez aí, tá aí Nanda, nossa rainha do comitê, né? Diretora, gente boa demais, batalhadora, que está balançando a cabeça exatamente, que ela vive aí dentro da bacia, que ela lembra dele, ela e Evandro lembram desse evento. Com certeza. Pedi só para Bruno dar um zoom aí, Bruno, no gráfico, porque está bem pequeno. Isso, para a gente visualizar melhor. Obrigada. Então isso é bom, né? A gente está caminhando por cima da curva que foi previsto, né? Isso dá uma certa tranquilidade, né? E aí, ainda para completar, agora, no final de fevereiro, teve uma chuva lá em Sumé que acabou também rebatendo no Boqueirão, né? E ele pegou coisa de uns 15 milhões, né? Então também já subiu mais um pouquinho, né? Então a gente tomou a liberdade aqui essa subida aqui. A gente estava em janeiro com 130 e poucos e chegou agora em março, estamos no início de março estávamos aí com coisa de quase 150 milhões, né? Então a gente tomou a liberdade de fazer uma simulação aqui de como o reservatório vai se comportar, considerando as demandas e os aportes que tem aí, né? Daqui de março até junho, que é quando é a próxima alocação. Só para a gente ter essa baliza, assim, e ver que se a gente está indo acima ou abaixo, né?
essa simulação está descrita aí nesse parecer que eu posso disponibilizar para vocês. E ela basicamente ela é muito eu achei interessante que a Paraíba ela solicita uma vazão que ela deixa o reservatório mais ou menos estável, assim, né? A vazão que está entrando ela é mais ou menos equivalente ao que sai por meio das demandas e por meio da evaporação. Então eles fica sempre não fica muito cheio, né? Que é ruim, que acaba perdendo a água por evaporação, mas também não chega a baixar a tal ponto de criar um alarme, assim, né? Então acho que isso é uma boa estratégia, né? Nessa nossa previsão ele continua mantendo um patamar mais ou menos constante, assim, nesse próximo período. E aqui essa simulação já é considerando esse aporte um pouquinho maior do pício, né? No ano passado o PGA previu 3.000 litros por segundo e agora previu 3,19, um pouquinho maior, né? Então, está previsto chegar em junho desse jeito. Claro que a gente não sabe como a chuva vai se comportar, né? Se chover bem, pode ser que o observado suba e fique bem acima dessa previsão e a gente entre bem aqui no estado hidrológico verde. Seria o ideal, né? Mas mesmo se isso não acontecer, a gente ainda vai estar numa situação que também não é nenhuma tragédia, né? E a outra coisa que a gente teve que fazer aqui foi criar uma escadinha de estados hidrológicos de janeiro até junho, porque isso também não estava previsto no marco regulatório, né? O marco regulatório ele previu nesse planejamento de 7 meses somente uma escadinha de junho até janeiro, né? Então a gente teve que criar aqui uma escadinha de subida de novo, né? Para ele voltar de novo para o mesmo patamar que ele estava no início aqui da simulação, né? E aí eu nem fiquei um pouco intrigado com isso primeiro, mas aí eu simplesmente criei uma escada gradativa aqui de volta em todos os patamares, né? De tal forma que em junho ele volte para o patamar, para o mesmo patamar aqui, que é de em torno de deve ser uns 130 hectômetros cúbicos, para o mesmo patamar que ele tinha lá no início, né? Então, esse é um pouco a ideia aqui, né? E enfim, eu queria ouvir um pouco vocês aí, né? Eu acho que eu pelo menos não tenho nada a questionar. A gente está fazendo porque houve, na realidade, eu mesmo não entendia, não tinha percebido essa questão. Acho que a gente está ajustando o sistema para mantermos do mesmo coisa. E agora, na próxima alocação, a gente procura não botar isso, já ver como fazer a questão do PGA. Porque já vê como fazer. Porque essa questão da água que entra, a gente faz o balanço aqui na Paraíba exatamente para que a gente possa disponibilizar para a Cauã. Que o ano passado a gente não precisou, porque é uma preocupação frequente da gente também. Né? Mas a gente, graças a Deus, não precisou. Então, quanto a isso, eu não tenho... Eu concordo, a gente está adequando mantendo a alocação da mesma forma, simplesmente vocês encontraram a forma realmente de corrigir esse ato que ficou. Tem uma coisa que eu gostaria de propor, certo? Que não foi botada na alocação, Bruno, que eu não entendo por quê, certo? Aí o Wilde, reclamamos ao Wilde, aí o Wilde disse, não, mas está no marco regulatório, tem a previsão, que eu vou até botar aqui no chat para você, certo? Que é essa questão com relação aos usos do entorno. Rapaz, aqui está travado. Ó. Porque você estava rosa, agora você está natural. Mas, Valdemir, eu não sei, talvez só para a gente esgotar esse tema aí, antes de você trazer uma outra preocupação, eu talvez ouvir os demais membros aí a respeito disso. Agora, né? essa minha preocupação é dentro desse marco, entendeu?
agora eu consegui cobrir, não sei se eu vou conseguir transmitir aqui, né? E pronto, consegui, porque isso ficou acordado e não ficou constando, e não constou na alocação, que seria a gente agora, nessa correção, colocar também essa questão, porque está no marco e isso tem dificultado as nossas alocações, porque o povo fica, as nossas alocações não, as nossas outorgas, que é dentro de previsão já de manutenção dessa curva que você está fazendo, ok? Eu coloquei aí que é. Aí, quando eu reclamei ao Wilde, eu digo, Wilde, vamos fazer um aditivo ao termo, porque isso ficou acordado. Aí ele disse, não precisa porque está no marco, mas só que tem causado dissabores para a gente quando a gente vai fazer as outorgas. É só isso. Agora, tudo bem, eu vou parar, você pode ouvir as outras pessoas. Embora assim, eu acho que você levantou um ponto bom, eu acho que talvez para o futuro a gente tenha que pensar em alguma forma de dispensar essa reunião no início do ano, assim, né? Senão fica. Não é uma questão muito importante, né? O sistema está numa situação tranquila, né? Tem o PISF aí para dar esse suporte, né? A gente poderia pensar numa forma mais ágil de fazer essa alocação para o ano inteiro aqui, para evitar a necessidade dessa alocação em janeiro ou fevereiro, né? Cristiano, diga aí. Bruno, e os demais. Lá em Barra do Juá, é uma estação também que o reservatório recebe, ou deveria receber a água do PIS, para atender a demanda definida pela locação e depois incluída lá no PGA, POA. A gente faz uma locação, considerando dois cenários. Um com afluência, né, a demanda que foi definida durante a reunião, e outra sem, porque a gente não sabe o que o Estado vai resolver, né? Como acontece em Pernambuco lá. Às vezes demora a liberar água, atrasa, complica a vida do pessoal, mas já deixa as duas possibilidades já definidas desde a locação e não tem essa reunião intermediária de fato. Acho que pode facilitar para todo mundo, né? Você deixa as duas possibilidades. Porque até o que a gente fala muito aqui com relação à água do Poa é que a água do Poa é uma água, vamos dizer, do estado da Paraíba. Então, as outras vezes a gente procura manter o Boqueirão numa situação estável, mas também para dar uma segurança à questão de Acauã. Aí a gente é que pede esse remanejo de água, como a gente tinha pedido no ano anterior, a gente botou nesse ano agora, mas a Acauã está numa situação estável. Mesmo assim, não quer dizer que a gente não peça um aumento de defluência, mas que a gente tem de compensar realmente o Boqueirão, que foi o que tem ocorrido. Cristiano, eu acho que assim, o cenário sem PISF no Boqueirão ele quase não é mais realista, assim, né? O PISF está aí, né? Foi o primeiro eixo, o primeiro portal a receber água, né? Então, PISF sempre vai, me parece que vai estar entrando. A questão é um pouco a magnitude, porque a gente faz a alocação num ano sabendo qual é o PISF, mas na segunda metade desse ano a gente não sabe quanta água vai ser pedida, né? Então a gente poderia fazer, talvez considerando que vai ser repetido o mesmo PGA do ano anterior, né? Só para a gente ter uma baliza assim nesse período desses meses e não ter a necessidade de fazer uma outra alocação nesse período, né? Essa é um pouco a questão. O PGA foi aprovado agora recentemente, né? Então, você já tem realmente os aportes que nós vamos ter no eixo. Tirando, como o caso da agora, que ocorreu o problema, está parado por conta de uma questão técnica lá no PIS, lá no eixo leste diminuiu. Tanto é que a gente já veio fechar agora, nós fechamos agora Camalaú e Poções. Edgar, diga aí. Naquela resolução do PGA, que saiu recentemente agora em fevereiro, tem uma previsão lá nos anexos, tem uma previsão para 2024 e 2025, né? Talvez a gente pudesse usar, só que assim, tá um valor global para o eixo leste, tal, não sei o quê. Talvez se os estados pudessem
destrinchar aquela previsão que foi feita para 24, 25, aí a gente passava a considerar esse valor na alocação do meio do ano, entendeu? Lá no final tem a previsão para 2024 e 2025. Eu tô com o PGA aberto aqui, tá? Deixa eu Uhum. ver. Bem no fim, você diz? Aí, ó. Condições, ó. Previsão de vazões médias a serem disponibilizadas aos estados em 24 e 25. Ah, mas é por estado, né? Não é É. por portal, né? A gente teria que fazer algum tipo de... Mas a gente pode mandar para vocês o nosso povo. Mas isso veio dos estados, né? Essa previsão deve ter vindo dos A gente pode mandar. João Adelina, anota aí para a gente mandar para o pessoal para apresentar eles. Ou então na reunião mesmo a gente apresenta, mas a gente manda para vocês a nossa previsão de recepção de água, viu? Podemos formalizar isso. Viu, Edgar? Caso a gente escolha, mas o João Adelina já está anotando. É porque aí tá, por exemplo, seria o 4.1, mas ia ser os dois eixos, né? Aí teria que enviar para a gente o dividido por eixo, né? Porque aí a gente poderia... A gente manda do eixo leste, tranquilamente. Realmente. Porque o eixo norte ainda tem aquela fase de experimento, mas no eixo leste a gente manda, que é o caso de Buqueirão, né? A gente está resolvendo o caso de Buqueirão, do Epitácio Pessoa. Ok? Certo. Tá. Eu achei bom isso, né? Então, assim, a fala está aberta aí, se ninguém mais se opuser, a gente vai formalizar esse termo aí, né? Eu não sei como é que é, Edgar, os membros aí da comissão assinam isso? Você tem que, basicamente, aquele documento que eu te enviei ontem, você tem que mostrar ele aí na tela para o pessoal fazer uma... Eu queria, Bruno, se desse essa questão de especificar, que nos anos anteriores foi especificado e esse ano não especificou, mas que foi acordado exatamente como eu botei aí, a questão dos usos, né? Que está... Eu não sei se Cristiano lembra, mas eu falei até, cara, Cristiano, com você e com o Wildo, você estava na frente, quando a gente teve aquele curso de alocação aqui, o Wildo disse, não, mas está no marco regulatório. Certo? Essa questão para a gente especificar que isso, exatamente na área otorgada por nós, está nos causando transtorno. Então, eu pediria que colocasse esse itemzinho que é o item uso do entorno, certo? Uso do entorno do reservatório do Rio Paraíba montante, que é mais precisamente com relação ao Rio Paraíba, que é a área otorgada por nós, certo? Então, Valdemir, desculpe, eu não recebi, se projetou alguma coisa, eu não entendi qual é a sua... Eu coloquei no chat. No chat? Sim, no chat, aqui é onde a gente escreve. E vocês na alocação 2021, 2022, se você for na tabela condições de uso, vazão média anual, tabela 1. Mas desculpa, Valdemir, mas eu não recebi, eu não sei se os demais receberam algum texto no chat aí, eu não recebi nada, né? Você está falando da reunião passada, Valdemir, ou dessa de hoje que você postou? Pronto, desculpa, é porque eu não tinha apertado agora aqui sim. Embaixo, não tinha ido. Uhum. Né? Isso é a tabela 1. Todos os anos, isso constou, em todos os anos, isso constou no termo de alocação. Esse ano, o Wilde não botou, a gente pensou, mas isso foi discutido na alocação e ficou dessa mesma forma. Certo? E a gente está tendo dificuldade, porque as nossas outorgas no Rio Paraíba, aí está tendo dualidade, o pessoal, a gente segue a alocação, aí o povo está dizendo, não tem, como é que vai seguir? Aí estamos tendo dificuldade, então eu gostaria que fosse inserido isso aí, que exatamente foi discutido na reunião e ficou acordado dessa forma. Certo?
Mas isso, você pode olhar que em 21 tem, em 21 tem, 21, 22 tem, na tabela 1 sempre. Mas isso seria só para o Rio Paraíba, só para o trecho estadual? Só para o trecho estadual, que serve também para o federal, porque o federal ele está dizendo também, ele fala no entorno do reservatório também. No entorno, tem aqui, você está falando Isso é objeto de discussão na alocação. E foi acordado dessa forma. Agora, o Hildo entendeu que não precisava ser colocado, porque estava implícito no marco regulatório. Mas tem causado contratempos. Assim, Valdemir, essa alocação complementar agora, ela tem um objetivo bem particular, que é completar esses meses aí em função desse descompasso entre o PIS e a alocação. Sim, só para terminar aqui, eu acho que esse assunto aí deveria ser, a gente retoma ele com certeza em junho, ou junho não, né, em julho, quando a gente discutir a alocação, porque eu acho um pouco temerário botar isso agora como um complemento, né, nesse termo, até porque é o seguinte, a gente tem a possibilidade de emitir em breve outorgas aí em função do cadastro que foi feito, e tem ali gente tem a gente ali que cadastrou uma área maior do que 1 hectare, aí isso vai eu acho que isso vai nos engessar, assim, eu preferia não entrar nesse seara, nesse momento aqui, sem uma discussão um pouco mais amadurecida, sem eu mesmo me tomar pé do assunto, assim, sabe? Eu entendo a sua preocupação, mas vamos amadurecer um pouco, vamos levar isso com calma para julho, né? O marco regulatório diz, qualquer coisa você pode olhar na gravação. É porque foi uma falha que houve, você pode olhar na gravação da alocação. A alocação é toda gravada. Né? Nós temos isso, ficou definido lá. Eu não estou querendo, simplesmente porque todos os anos constava, aí não botou desse ano, e a gente, quando foi ver e verificar que fez eu fiz o pedido ao Wilde para que fosse corrigida essa falha, ele disse, não, mas está no marco regulatório. Só que isso tem causado contratempo para a gente, pelo menos a gente, na parte outorgável pela ESA, tem causado contratempo. Valdomiro, eu estou um pouco desconfortável com esse... Estou tomando conhecimento disso agora, assim, eu acho que gostaria, assim, de entender melhor, assim, a origem disso, né? Pode olhar, consulte todos os marcos, consulte todos os termos de alocações anteriores, você pode consultar, que em todo ele tem, na tabela 1 logo. E esse ano houve essa falha que, seja, quando a gente foi olhar, quando eu reclamei, não. Quando eu pedi para que o Wilde fizesse o aditivo, ele disse, não, Valdemir, mas está no marco. Eu acredito até que Cristiano lembra que eu estava na frente de Cristiano, salvo engano isso. Entendeu? Deu uma analisada. Se não der, agora eu estou de acordo com a aprovação. Fernanda está querendo falar aí. Fernanda, por favor. Não, eu queria só ressaltar, Bruno, que eu entendo a sua preocupação, e eu acho que para que não se possa perder muito tempo, você tem que realmente procurar ver gravação, e como você disse, você está se inteirando ainda, né, da situação. Eu acho que uma simples conversa com o Wilde, eu sei que ele não vai se opor, né, a ter essa conversa com você, né, de que isso realmente foi acordado, né, apenas não está no papel, que eu acho que é só isso a preocupação nossa, né, que não está agora no papel, mas está no marco, né, então a gente só quer que seja oficializado, seja, como é que se diz, esteja explícito, né, no documento agora, mas que isso foi combinado já desde o marco. Então, com certeza, você, trocando essa ideia com o Wilde, ele não vai se opor de conversar com você para não causar esse desgaste, né, de ter que procurar, de ter que, enfim, eu acho que é um detalhe que pode ser resolvido sem mais
mais problemas. Edgar? Só para clarear um pouquinho aqui, só um instante. Para facilitar depois essa avaliação com mais calma, Bruno. Valdemir, você falou de captação no rio estadual, né? No trecho estadual. Essa cota, digamos assim, para esses usos aí dos estaduais, elas estão a partir de qual reservatório? Você está dizendo que as pessoas, né, que tem 400 litros por segundo de demais usos do entorno, né? No próprio rio também, Paraíba. O próprio rio Paraíba, na parte outorgada por nós. Pois é, mas a vazão para outorgar no rio, ela está jusante em qual trecho? A jusante de Boqueirão? Certo. Bruno, depois a gente dá uma olhada lá, Valdemir, para ter mais segurança, né? Constando nota técnica, constando o Will, se for o caso. Mas pode olhar. Oi? Pode olhar que eu A tenho reunião? certeza disso, que isso foi devidamente acompanhado. E nos Aí- termos anteriores também. Gente, parece que não tem, que o pessoal não quer, ninguém quer falar, tá todo mundo concorda, Bruno? Eu queria Não, só... não, o Edgar está com a mão levantada, ô Valdemir. Desculpa, Fernanda, você queria complementar, talvez? Pode falar, Fernando. Você terminar, Edgar. Não, pode falar, que eu vou falar sobre algumas coisas que tem que preencher ali no termo ainda. Não, eu queria só destacar que quando se coloca essa questão da gente poder se reunir só uma vez por ano, eu acho que é saudável que a gente possa fazer isso mais de uma vez, sabe? Eu sei que Bruno, ele, como ele disse, ele está se inteirando agora, mas a gente, desde 2013, quando a Ana chegou aqui, que a gente não tinha, assim, a gente não fazia gestão ainda compartilhada, né? A gente realmente era tudo solto. E quando a Ana chegou aqui, apesar de ter tido muito conflito, mas depois a Ana começou a advogar por nós, né? E no Ministério Público, eu sempre gosto de contar essa história, eu repito, eu acho que quem já me conhece já não aguenta mais isso, mas eu gosto de falar porque fez parte do nosso processo de conquista para a gente chegar ao que a gente tem hoje. E eu acho que esse equilíbrio que você vê, nessa curva aí que o gráfico mostra, vem exatamente dessa conquista da gente ter conseguido fazer essa gestão compartilhada, descentralizada, né, participativa, né? E por isso que a gente vê esse equilíbrio. Então, eu acho que é saudável que a gente possa realmente se juntar e ver, mesmo que seja preciso fazer mais de uma vez, duas, três, porque a gente sabe que é muito irregular, né, as chuvas, né, então a gente tem que realmente ir se adequando, como o doutor Valdemir disse, né, uma hora fecha, outra hora abre, se aqui a Jusante do Açude, a população ribeirinha e a Cauã precisa, a gente tem a obrigação de socorrer, né, assim como a gente lutou em 2013 pelos agricultores e a população aqui, a montante do Açude, é nossa obrigação também lutar pelos os ribeirinhos, né, e a população a Jusante. Então, eu queria somente destacar e deixar isso ressaltado. Tá. Fernanda, realmente, esse ano, graças a Deus, nós já tivemos muito conflito, muita coisa, passando bem tranquilo, né? Mas, realmente, nada custa e a gente gosta da presença da Ana perto da gente também, que dá mais força. A gente, mesmo não sendo alocação uma, né, de ano, mas a gente fazer uma avaliação da alocação presencial após 6 meses, no mês de janeiro, fevereiro, dezembro mesmo, assim, é salutar. Isso pode até a gente lutar no termo de alocação, no próximo termo de alocação, que terá uma reunião presencial entre a gente, o representante da ANA, para a gente discutir o encaminhamento, até mesmo para ver se precisa fiscalizar, se não, o que é que a gente precisa melhorar. Você está de parabéns, eu concordo com você. Diz, Edgar, fala lá. Era só aqui a respeito do termo de alocação que o Bruno tinha colocado na tela aí, Bruno. Eu tinha deixado algumas coisas por preencher ainda. Você pode ver aí no item 1.3 o número do parecer técnico, que é esse que você elaborou, eu não sabia exatamente, aí eu deixei indicado aí para preencher, entendeu? E tem também lá no final a tabela com os volumes e as cotas esperadas, né, que vão substituir o termo de alocação, a tabela do original. Aí, tá vendo? Tá. Tá, isso aí eu tenho que pegar lá da planilha, que eu fiquei te Isso. devendo ontem. Aí eu pego e coloco aqui, né? Aí então é isso, e o número do parecer, que eu não sabia de cabeça, Tá. é indicado ali. Tudo bem. Hoje de tarde eu
eu completo isso aqui e a gente. E aí só me refresca como é que é o trâmite aqui. A comissão assina e depois o superintendente aqui assina, ou como é que é esse fluxo aí? A comissão aprova, né? Aqui na reunião aprova, e aí eu acho que tem alguns que tem a pessoa da Comar que fez a reunião, às vezes, tipo assim, o Cristiano assina e o Wilde davam de acordo, acho que vai lá para o Marco Neves, ou eu vi alguns Nos aditivos, Edgar. o Rodrigo Flecha assinava direto, então aí tem que ver aqui exatamente o trâmite interno aqui, como é que está atualmente. Eu acho que eu consultei ontem um do Poço Branco que eu tinha feito ano passado, e aí tinha a minha assinatura e depois um de acordo do Patrick já, entendeu? Não precisava... Esse o termo de alocação o anterior, por exemplo, e os outros seguiam, assinava o Wilde e assinava o superintendente, né? Dando de acordo. É isso aí. O que eu pedia era a análise da previsão, da possibilidade de esclarecimento desse item da tabela 1, que está lá. Até mesmo você pode ver através da degravação ou não, e só isso. Como adendo, acreditando que já foi aprovado, né? Eu lembrei, Bruno, a questão que eu queria te falar, né? É a questão da defluência lá de Curema, que passamos mais de mês com ela não teve uma redução depois do pedido, do coisa, mesmo sendo outro assunto, né? Mas isso aí eu vou te enviar um ofício hoje ainda e entre em contato com você pessoalmente, que eu acredito na segunda-feira. Tá. Não, eu só para esgotar o assunto, eu queria. Tem o Cláudio que está inscrito. Cláudio, por favor. Depois eu queria ouvir um pouco o Kristine, porque, enfim, a gente tem uma proposta de incluir aqui uma cláusula que mexe com a irrigação, e eu acho que o Kristine, como representante aí da irrigação, acho que ele talvez valeria a pena a gente ouvir ele sobre o que ele pensa a respeito, né, sobre isso, né? Mas, Cláudio, por favor. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Eu só para colaborar com a fala de Fernando e Valdemir, porque essa reunião que nós fazemos sobre a alocação e quando decidimos, ela não é engessada, ela não fica engessada. Vai depender do momento. Várias vezes a gente fez algumas modificações devido à situação. Nós tivemos tempo que o piso não funcionava de jeito nenhum, e nós estávamos com uma vazão e teve que diminuir, certo? Então, eu acho assim, a gente tem que ser bem coerente nisso. A situação, e eu sempre ouvi isso nas reuniões, que não era engessado. Qualquer momento, devido à circunstância, poderia ser mudado. Então, eu estou só para colaborar com Fernanda e com o Valdemir, que isso é resolvível, né? A gente está aqui justamente para isso. Já está dizendo, a equipe de locação, né? Essas pessoas abnegadas que resolveram trabalhar em prol da bacia do Rio Paraíba. Então, nada mais normal que a gente se reunir quando tiver com dificuldade, resolver, né, sem ser engessado. Nada engessado preste. Um abraço. Tá, eu só talvez dando um retorno, eu não tenho nenhum problema em reunir, eu gosto de reunir, gosto de ouvir vocês, né? Principalmente agora que eu estou me inteirando, eu acho que é fundamental eu ter a percepção, assim, do que está acontecendo, e a gente, os colegas, o Cristiano e o Edgar também, né? É só assim, eu achei essa questão um pouco operacional demais, não tem uma crise, assim, que justifique uma grande mobilização nossa, né? É só é uma questão da gente criar aí uma trajetória aí para a gente continuar tendo essa referência, né? Então, assim, é por isso que eu achei que a gente podia, para o futuro, pensar numa forma de simplificar, talvez, isso, né? Mas a gente aqui vai estar sempre de porta aberta e sempre disposto a reunir com todos vocês, tá? Mas eu não sei se o Kristine quer falar sobre essa coisa, senão o Isamário está com a mão levantada. Isamário, por favor. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar a todos, dizer que cheguei um pouco atrasado na reunião, mas é importante, como já foi frisado aí, Fernanda e por outros, o trabalho que a ANA tem feito nessa parceria. Eu acho que
os resultados estão sendo vistos. A gente trabalha na área de agricultura, eu acho que, às vezes, algumas pessoas ou outras não têm entendido a mensagem, mas o resultado desse encontro tem sido importante. Importante que a gente possa, como foi falado ainda há pouco, de acordo com cada circunstância, cada momento, a gente pode nos reunir aqui. Se puder ser presencial, seria bem melhor, que seria uma alegria receber todos aqui em Boqueirão, a gente poder nos encontrar pessoalmente. Mas eu espero que a gente possa, na medida do possível, sempre que necessário, a gente continuar esse trabalho de gestão, que eu acho que tem sido um trabalho de sucesso. E assim, algumas preocupações que nós temos com a questão da bacia do açude, com cuidado, para que a gente também não extrapole, que a gente vem discutindo aqui, como o Fernando sabe muito bem, a gente não é porque nós somos de Boqueirão, porque eu trabalho na atividade da agricultura, que a gente não pode quando existe algum exagero. Mas a gente está sempre à disposição. Eu não estou bem inteirado de cumprir a reunião, que eu cheguei a tratar dessa desculpa. A gente quer sempre uma alegria de poder participar e acompanhar e dar a contribuição e os pitacos quando puder. Então, Pierre. Tá. Obrigado, Isamário. Eu queria dizer sobre a nossa visita aí ao Boqueirão, eu fiquei com uma impressão muito boa, sabe? A gente visitou algumas propriedades aí de agricultura irrigada e, primeiro, a gente constatou que essa crise, ela mudou um pouco o perfil da irrigação ali da região, né? A gente viu todas as áreas praticamente irrigadas por gotejamento, que é um método mais eficiente, né? E também as culturas que são irrigadas teve uma mudança de perfil, assim, né? Me parece que há um tempo atrás tinha muita vocação da banana, né? Que é uma cultura perene, né? Que depende de água por vários anos, né? E que demanda bastante também, né? E agora a gente teve a oportunidade de ver o pessoal descobrindo a batata doce, que é uma cultura que está com um certo valor agregado interessante aí, né? E que também é uma cultura mais resistente também a uma eventual falta d'água, né? Então, essa adaptação, assim, da irrigação a essa variabilidade aí da disponibilidade de água, isso foi uma alegria, assim, de ver, e as pessoas estão felizes, estão satisfeitas, né? E estão tendo a sua renda digna, assim, isso foi muito uma felicidade, assim, da gente ver, né? Então, eu não sei, Christian, quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo? Bruno, tá, bom dia. Estão me escutando? Sim. Sim, Christian. Jamais novamente. Estou com problema técnico aqui, eu acho que é o danado do computador, eu acho que não está com... A gente está até ouvindo agora. Pronto, bom dia a todos, né, aí presentes, aí Bruno e o pessoal da ANA e os demais da ESA, Fernanda. Essa questão eu queria que tu passasse para nós, Bruno, né, essa questão dos cadastros que foram feitos até novembro, agora há pouco, né, quantos cadastros foram feitos, quantas propriedades, porque eu vi aí no chat aí, né, que é 4 hectares ou 2,6 litros por propriedade, não é isso? Eu queria ver o quantitativo desses cadastros que foram feitos e o pessoal, quando é que vai otorgar, né? Que agora vai ser uma nova outorga, não é mais aquela de 2019, que era 0,5 hectares, né? Que não é nem a outorga, era uma declaração, né, de uso. E também sobre o entorno do açude, não, a vazão do PIS hoje, né? A vazão do PIS hoje, se não me engano, é 140 litros por segundo. Poções não, 3 mil litros por segundo, Camalaú 3 mil litros por segundo, chegando aqui em Boqueirão 2, alguma coisa, né, aqui em Boqueirão. Hoje nós sabemos que a evaporação está carregando praticamente a metade, né, por causa do tempo, né, e graças a Deus está vindo chuvas, né, e como daqui até a alocação em julho, novamente, né, nova alocação, a gente possa dar continuidade o que estava previsto já agora, né, dar continuidade que está previsto até julho. Não mexer praticamente nada. Só ver essa questão do PIS se vai voltar ou não a funcionar, né? Tem que ver essa questão aí junto com a ESA e a ANA, ver lá no Ministério essa possibilidade de voltar a operar, né, de forma normal.
E também essa questão do Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba, nós sabemos que está previsto aí 4 hectares por propriedade aqui na montante do entorno do açude, só que o Rio Paraíba, tanto na jusante como na montante, é 1 hectare que a ESA declara. Aí fica aquele conflito entre os irrigantes, um com 4, outro com 2, ou um com 1 e outros com 4. Então fica esse conflito aí também do pessoal quem está dos ribeirinhos, né? E é isso aí. Eu tinha a proposta de manter, né, as vazões de porções de Camalaú, porque estamos no período chuvoso, e eu não vejo necessidade, porque Camalaú hoje tem 50 e pouco por cento e porções tem 67%, e estamos no período chuvoso, né? E não possa ocorrer, né, o fechamento do rio, né? Praticamente, se reduzir isso aí, pode ser que o rio não sustente, e o açude, os usos aqui no açude não comportem, né? E o açude, antes da chuva, está abaixando 1 centímetro por dia, e por causa da evaporação, né? E se reduzir aí porções de Camalaú, aí vai estar mais alto. O açude pode ser que ocorra um declínio maior. Deu para entender aí? Sim, a gente te escutou, Cristian. Eu queria, mais uma vez, intervir e falar da fala que foi colocada, 2 falas importantes. Quando você falou que veio e misturou as novas iniciativas, principalmente novas culturas, com a questão da batata e outras, e nós podemos garantir que hoje, no Boqueirão, 99,9% faz irrigação localizada, irrigação eficiente. Isso foi muito importante. Eu acho que essas crises, sucessivas crises, ela contribuiu muito para que houvesse essa conscientização. E até migrando de algumas atividades que demandam muitos investimentos, principalmente complicados hoje, principalmente pela quantidade de pragas que se tem nos plantios, como tomate, pimentão e outros. Estão sendo diminuídos exatamente por essa visão que a gente tem que buscar alternativa. Mas uma questão que o Cris tocou aí, que é importante, que a gente tem que buscar a forma de regularizar a questão das autógrafas, porque se a gente tiver investimentos, a gente precisa ter um autógrafo para ir ao banco buscar algum recurso. E a gente tendo recurso, a gente pode fazer plantios com mais eficiência. Então, eu acho que a gente tem um ponto a ser discutido, porque é importante para o desenvolvimento regional e até para a melhora do uso racional da água, porque quando a gente tem recurso para estar colocando sistemas novos, os sistemas são mais eficientes, a gente gasta menos água e prejudica menos o meio ambiente. Fernanda? Tá mudo, Fernanda. Desculpa. Primeiro, com relação ao que Cristian falou, eu queria exatamente ressaltar isso aí, essa preocupação, né? De que se essa vazão for diminuída, aqui nas válvulas dispersoras, certamente, porque nós já estamos com 240 litros por segundo, né? Então, se a gente diminuir, certamente esses ribeirinhos a jusante, eles não vão poder desempenhar um pouco do trabalho que eles têm feito, né? Porque, como o Cristian falou, e doutor Valdemir, já tem esse conflito assim, porque a montante são 4 hectares, né? A jusante só é 1. Esse 1 já foi uma luta para a gente conseguir. Porque como é que pode? Se a gente lutou tanto para conseguir... Primeiro, em 2013, o objetivo principal, como a lei determina, era que era para abastecimento humano. A gente lutou, conseguiu ali... A Ana viu que a gente era agricultor familiar de pequeno porte, o próprio Rodrigo Flecha, na época, né, advogou por nós no Ministério Público, e a gente conseguiu protelar aí a irrigação por quase 2 anos, naquele período de crise. Passado esse tempo, e com tudo isso que a gente avançou, agora a gente também tem, né, que lutar, como o Bauro falou aí também, para que esses agricultores, eles tenham uma sustentabilidade, né, a gente está vendo que a gente está aí num equilíbrio, a gente já aprendeu a lição e a gente está vendo que a gente quer realmente fazer uso racional dessa água, né? E a gente agora, eu acho que a gente para frente tem que começar a pensar exatamente nisso que foi destacado por Bauro e por Cristian, de que a gente tem que dar uma sustentabilidade para esses agricultores, né? Boqueirão é uma cidade que o potencial dela econômico é a agricultura, né? Agropecuária. Então, como é que Boqueirão
é uma cidade que tem o segundo maior açude da Paraíba, né? Abastece aí mais de 20 cidades. Eu aposto em dizer que já é mais de 1 milhão de pessoas. E os próprios moradores, né? Os ribeirinhos não podem tirar o seu sustento disso aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão de diminuir a vazão para não prejudicar os ribeirinhos e pensar mais na frente, não agora, não é a hora, mas de começar a dar uma sustentabilidade para esses agricultores poderem ter uma vida melhor. Porque a água é para todos, né? Aí, só para reforçar, eu não sei se todos concordam, mas meu mestrado é em desenvolvimento regional. E eu não posso deixar de questionar que na época da crise, tanto foi falado, né? Tanto a gente foi crucificado, os irrigantes, como sendo os vilões do gasto da água aqui do Sudeste das pessoas, e nunca Ministério Público, nem nenhum órgão, determinou nenhuma medida para que as indústrias em Campina Grande tivessem redução do uso da água. E eu acho isso uma extrema injustiça. Então, eu acho que tem que começar a se amadurecer essa questão de realmente a gente começar a pensar nessa sustentabilidade para os agricultores. Era só isso que eu queria deixar destacado. Bruno. Evandro, por favor. Desculpa, Cláudia, o Evandro ainda não falou, então eu vou passar ele na sua frente, aí depois você fala, tá? Sem problema. Bruno, aí eu concordo plenamente com o Cris, com Fernanda, certo? Que realmente os ribeirinhos são penalizados. Essa vazão de 240 litros, a gente não deve mexer, certo? Porque vai prejudicar, sim, o ribeirinho. Eu venho acompanhando aí, como o João sabe, o curso do Rio, e eu sei o que está acontecendo. Então, essa vazão deve ser mantida, certo? Somente. Obrigado. Cláudio? Bem, gente, eu ouvi, né, as palavras de Fernanda, de Bário, realmente, eu fico aqui triste, eu não vou mentir não, triste. Você vê os pequenos ribeirinhos na montante, sofredores, né, com a vazão de 240 litros por segundo. Nós vemos a jusante, a água chegando para aqueles irrigantes. Aí eu começo a analisar. Em algumas reuniões já foi até cogitado fazer uma área, um perímetro irrigado igual o Rio, a Petrolina. Imagine se fosse uma empresa lá do Vale do São Francisco, viesse aqui e precisasse para irrigação abrir mais de 240 litros por segundo. Qual seria a posição dos órgãos, né? Agora, os pequenos ribeirinhos, que necessitam do mínimo, que é quase uma evasão ecológica. Uma vazão ecológica, 240 litros. Aí você, acima do buqueirão, você está vendo o cara irrigando, fazendo uma irrigaçãozinha para o seu sustento, e abaixo do buqueirão, o cara não vai ter nada. É 2 pesos e 2 medidas, com todo respeito. Eu sou totalmente contra fechar a vazão para os pequenos, até porque é para dar vida ao rio também. E outra coisa, quem conhece aqui o nosso semiárido sabe, as chuvas são muito sazonais. Pode chover muito hoje e amanhã não ter nada, né? Eu acho muito interessante quando o PIS não estava funcionando. 6 meses, 8 meses. As autoridades tomaram que decisão? Então, gente, a gente tem que usar o bom senso e tentar atender a todo mundo. E eu sou a favor de ficar essa vazão para os pequenos, para os sofredores, que eu chamo de sofredores, os pequenos. Porque eu tenho certeza, se viesse uma propaganda aí do governo dizendo que ia fazer um perímetro irrigado, vinha as grandes empresas e ia irrigar tudo. Um abraço. Me desculpe, mas é só um desabafo. Um abraço. Tá, o Kristine com a mão levantada, não sei se ainda é da fala anterior ou se ele quer falar novamente. Tá mudo. Não, bom. Então, eu estou entendendo que
a comissão está aprovando esse termo de alocação complementar aí, né? Com essa curva adicional aí. E eu queria falar um pouco a respeito dessa preocupação com as outorgas, né? Como o Christian falou, ele já está ansioso para saber aí qual foi o resultado do cadastramento, né? Enfim, quem fez esse cadastramento é uma outra área aqui da ANA, eles nos passaram um primeiro documento, mas eles ainda estão fazendo alguns ajustes, revisitando algumas informações, né, para passar uma informação mais consistente, né? Eles identificaram coisa de 700 hectares irrigados em meados do ano passado, né? E 1.300 ou 1.400 hectares irrigáveis, ou seja, gente que desistiu de irrigar por causa da crise, né, por causa dos problemas aí, mas que se tivesse oportunidade tem a área praticamente pronta, assim, né, uma área disponível que ele poderia sistematizar e produzir também, né. E, enfim, a gente ainda não analisou isso muito a fundo, mas o que eu vi, assim, por cima é que tem áreas irrigadas ali que são maiores do que, por exemplo, 4 hectares, que aparentemente é o limite que está estabelecido aí, né? Por isso que eu me preocupo um pouco de incluir essa cláusula agora, porque isso pode, inclusive, embaçar a emissão de outorgas, entendeu? A gente vai ficar com engessado para emitir essas outorgas, sendo que isso vai estar estabelecido nesse regulamento. Então, eu quero ter um pouco mais de cuidado antes de consignar isso num ato desse. Nessa linha que a Fernanda levantou, da sustentabilidade, né, das pessoas, se elas têm uma área maior e têm a possibilidade de produzir mais, isso é bom para ele, é bom para todo mundo, assim, né? Então, é nessa linha um pouco. E aí o que acontece? A gente tem esse cadastro, eu recebi ele na semana passada, ficou pronto recentemente, né? E ainda está sendo ultimado. E esse cadastro, então, a gente vai usar para emitir as novas outorgas. Vai ser com base nele que vai ser emitidas as novas outorgas, né? Então, a gente precisa primeiro finalizar esse cadastro, depois entrar com esses dados dos cadastros no sistema, fazer a análise e, no final, isso vai virar um ato de outorga individual para cada um desses produtores, né? Isso ainda vai precisar de um certo tempo, tá? Eu não vou iludir ninguém e dizer que a gente vai terminar isso em 15 dias, né? O que eu falo em 15 dias? Quando eu tive aí na visita, o pessoal falou que dia 31 de março é o prazo final que a Energisa está cobrando para o pessoal apresentar a outorga, né? Para que não se perca o benefício da tarifa verde, né? Que é um benefício importante para a sustentabilidade, de novo, da agricultura irrigada aí, né? Então, a outorga não vai sair até dia 31 de março. Quanto a isso, eu tenho que ser bem claro com vocês, né? Mas... Bruno, uma questão de ordem, você permite? Sim. Valdemir. Bruno, aproveitando esse assunto, você... como você até mesmo havia falado, eu solicitaria, em nome do Comitê do Rio Paraíba, em nome da Comissão de Alocação, certo? Que você já incluísse aí e analisasse, como você mesmo disse que podia ser feito, a possibilidade da ANA já enviar um ofício ou um documento, o setor, a Superintendência de Alocação, ao Ministério, informando da impossibilidade da concessão dessas outorgas e pedindo a prorrogação do prazo da tarifa verde por um ano, como você mesmo havia falado conosco no começo da coisa. Isso já é uma solicitação feita pela comissão, eu estou falando em nome, eu sou presidente, coordenador da comissão, mas acredito que todos os membros da comissão presentes estão de acordo, e a gente já faria constar na ata que essa solicitação nossa para você, que a ANA pedisse a ANAEL e solicitasse a ANAEL e aos órgãos responsáveis por a questão da tarifa verde, a prorrogação desse prazo. Isso, na verdade, você está
precipitando aí a segunda parte da minha fala, né? Eu ia chegar... Perdoe. Né? Mas eu já tô tudo bem, né? A gente percebo... só tem duas coisas, ou sim ou não, então... Tá eu percebo que esse assunto... Se eu prejudiquei a sua fala, desculpa. Não, esse assunto, ele sensibiliza realmente, né? Todo mundo tá falando nisso, lá no Rio Grande do Norte estavam falando nisso também, e assim, o que eu posso dizer é que o nosso superintendente se sensibilizou também com isso, né? E o que ele se propôs a fazer é o seguinte, encaminhar, então, um ofício para as distribuidoras de energia, para a Energisa, né? E para a Cosern, que eu acho que é lá no Rio Grande do Norte, né? E para outras, eventualmente, que entreguem energia aí para o pessoal, explicando, primeiramente, que teve uma crise, que depois disso teve um processo de racionalização, né? E teve um cadastramento, e esse cadastramento vai conduzir, ao fim e ao cabo, a uma regularização, a uma emissão de outorga para as pessoas, né? Mas que isso ainda está em andamento, isso não vai ser de imediato, né? E aí, com base nisso, sugerindo às distribuidoras que elas prorroguem vamos dizer, até o fim do ano, por exemplo, o prazo de cobrança da outorga para a concessão do benefício da tarifa verde, né? Esse ofício iria para as distribuidoras com cópia para a ANEEL também, né? Porque é a ANEEL que cobra, eu acho, das distribuidoras esse tipo de exigência, né? E isso é o que a ANA se disporia a fazer, assim, sem garantia de que, em última análise, a decisão é da distribuidora e do setor elétrico, né? Mas seria o que a gente poderia fazer para interceder aí, né? E o que a gente conversou aqui internamente é que, idealmente, esse ofício não saia assim do nada, da cabeça do superintendente, que o melhor é que ele viesse provocado formalmente por alguém, né? Então eu tomei a liberdade de minutar um ofício, um e-mail, que alguém aí pode ser a própria Associação dos Irrigantes ou o Comitê da Bacia, aí vocês podem pensar quem seria o ente mais adequado para encaminhar isso para nós, para provocar essa ação da ANA, né? Eu minutei esse texto e vou colar ali no chat aqui, e vocês têm a liberdade para mudar o texto conforme acharem melhor, né? Podem até mandar por e-mail, a gente protocola o e-mail aqui, isso fica registrado, né? Então, avaliem isso aí, foi o que a gente conversou aqui, é o que a gente pode fazer de imediato, assim, para tentar não criar esse problema aí, certo? Bruno, Fernanda. Eu sou professora, aí eu levantei a mão, mas ninguém me deu atenção, por isso que eu estou dizendo, viu, professor? Estou pedindo a minha vez. Só para ressaltar essa sua preocupação com relação às áreas que você encontrou que estão maiores do que o estabelecido, né? Que realmente é uma preocupação sua legítima e que, inclusive, em todas as reuniões, se você for olhar as gravações e se você perguntar a todos que passaram por essa comissão, nós, tanto do comitê quanto da Associação dos Irrigantes e todos os entes aqui que participam, nós sempre pedimos campanhas de fiscalização, exatamente para que essas áreas que são plantadas, além do que é permitido, do que é acordado, elas sejam fiscalizadas e punidas, né? Para que aqueles que cumprem com o acordo não sejam prejudicados. Então, todas as reuniões que a gente tem, a gente pede que seja fiscalizado, para que essas áreas não passem do que foi acordado. Então, eu só queria deixar isso registrado, agradecer por você ter já pensado nessa questão do ofício, né, já ter feito essa minuta, e eu acho que a gente deveria encaminhar tanto como uma iniciativa do comitê, quanto da Associação dos Irrigantes, né, que seria uma forma a mais de reforçar. E só mais uma coisa, eu acho que no ofício que a Ana enviar para a ANEEL e para as distribuidoras, eu acho que se a gente pedir mais um ano, eu acho que fica solto e a gente não vai ter metas a cumprir. Eu acho que deveria ser estipulado um prazo para que todos os envolvidos pudessem ter aquela meta de cumprir, porque senão a gente vai protelando. E isso já vem se arrastando há algum tempo. E no final das contas, a gente termina chegando no outro ano e a situação dos ribeirinhos, e tanto da ANA quanto da AESA, permanece da mesma maneira. Então, eu acho que se estipulasse
um prazo, mesmo que a gente pudesse protelar depois, mas a gente deveria estabelecer um prazo para a gente tentar cumprir. Era isso que eu queria. Fernanda, eu aproveito o adendo para pedir, por exemplo, a você que é representante da prefeitura, ou é o Cristian, eu não sei qual é o É o Cristian. É o Cristian, tá? Que a própria prefeitura de Buqueirão enviasse também, pegasse também, enviasse também, e vocês pudessem se mobilizar aí junto com os outros municípios para que os prefeitos também enviassem ofício à ANA. Sim. Esse ofício à ANA para que realmente dê suporte a eles para fazerem o pedido. Podendo se verificar também até mesmo a própria possibilidade dos municípios enviarem a Anatel, ao agente de energia, ao Anatel, essa solicitação. ANEEL, pessoal, na verdade, essa determinação é um cronograma de 4 anos atrás que a ANEEL definiu. Então, as comunicações podem até ser mandadas à ANA, sem problema, mas é bom que seja direcionada à ANEEL, tá? Que lá a decisão é por lá. Bruno? Sim, eu não sei, Evandro, tem o Valdemir, está com a mão levantada. Desculpa, eu já te dou a palavra, tá? Não, porque tem 2 Valdemir, viu, Bruno? Pronto, é o outro Valdemir, está com a mão levantada. O Valdemir, que é o presidente do comitê do Rio, do Comitê de Bacia do Rio Paraíba. Pronto, ele está já há algum tempo aqui aguardando. Desculpa, Evandro, já te dou a palavra, tá? Ok. Bom dia, Bruno, bom dia a todos. Rapidamente falando, eu quero dar minha absoluta concordância à Fernanda e a Cláudio nessa colocação das alocações. A gente precisa manter o produtor trabalhando, sob pena de expulsá-lo de onde ele vive. Então, isso é fundamental. Agora, com relação à questão do horário de energia, horário especial, nós fizemos o cadastramento esse ano e tudo isso foi dispensado, só vai ser exigido em 2024. Aí eu não estou entendendo a discussão para pedir prorrogação até dezembro, porque eu, por exemplo, cadastrei e só vou precisar agora apresentar documentos do IBAMA, inclusive, essas coisas todas, em 2024. Então, eu não sei se a Paraíba está... a minha região de Itabaiana, ela foi a última a ser cadastrada. Então, eu creio que esse problema ele não existe, não sei, né? Mas nós tivemos o prazo até 31 de dezembro de 2022 para fazer esse recadastramento. E está todo mundo utilizando, e só precisa da documentação de ir lá, que só precisa a gente apresentar documentos em 2024. Essas são as minhas colocações e espero que esclareça isso aí. Eu não sei se está dividido o Estado em regiões, as exigências são diferentes, eu creio que não. Qual é a distribuidora que entrega energia para você, Valdemir? Energisa. Evandro, por favor. Obrigado a todos. Pode ter tido uma mudança nessa resolução aí, eu não sei. Só um pouquinho, Valdemir, que o Evandro estava inscrito aqui, ele se inscreve com a mão levantada, a moda antiga, assim, tá? Eu já te dou a palavra. Evandro, por favor. Eu acho, Bruno, aí dentro do SOFIS, como foi colocado, o DENOX não deve ficar de fora, certo? Porque a cobrança dos irrigantes é aqui na sede do DENOX. Então, o DENOX também é um participante diretamente, e ele podia se reunir aqui, né? DENOX, Fernanda, o próprio Bário, Cristian, João Adelino, e a gente fazer um ofício só, oficializando essas autógrafas, porque ontem mesmo eu tive uma cobrança aqui grande, certo? Porque até o dia 31, certo? Se encerra a autógrafo, certo? O pessoal mesmo já aqui veio aqui cobrar que o atual dela encerrou e começou a pagar 2.500. Então, a nossa preocupação é grande sobre isso. Enquanto a gente mais forte, fortalece a causa, né? Então, eu acho que, Fernanda, a gente deve se reunir aqui e oficializar uma coisa só, certo? Principalmente a Energisa, né? Quando a gente... eles cobram muito e a gente precisa se reunir para a semana, tirar um dia e se reunir para a gente oficializar, não é isso? Essas são minhas palavras, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Tá, de minha parte,
o que é importante é que tenha algum documento de alguém, assim, para que isso, para provocar essa reação nossa aí, né? Eu acho que, como a Fernanda falou, quanto mais signatários aí, até dá mais força, né? Agora sim, Valdemir Aesa, desculpa, por favor. Valdemir. Acho que ele deu. Desculpa, eu te cortei a palavra agora há pouco, mas, por favor. Não, às vezes é que eu gosto de falar muito, eu é que estava atrapalhando, porque também estamos aqui no corre-corre, mas eu acho que a gente está acordado. Essas questões, essa questão da tarifa verde, a gente pode, vocês podem até mesmo, para vocês mandarem um ofício do negócio que já foi encaminhado, vocês aí que estão em Brasília, que têm mais facilidade de saber disso, e eu gostaria até de ser informado. Eu vou procurar saber lá no Rio Grande do Norte se alguém tem essa informação. Aqui na Paraíba tem uma pessoa que é da PETAG, que é membro da Comissão de Energia, que eu vou ligar para ele, que é o Lelis. Inclusive, ele é de um dos comitês nossos. Então, eu vou ligar para ele para saber como é que está essa situação, porque ele faz parte uma comissão que tem, um grupo que tem, que exatamente trata dessa questão. Perfeito. Alguém mais? Bom. Já está caminhando para o encerramento já, Bruno? Que eu queria só... Sim, então, eu queria aproveitar, você mencionou em algum momento aí sobre a questão das pendências, em termos de alocação, de alguma pendência, se não me engano foi alguma coisa de articulação entre os entes, né? Vocês têm recebido, todo mundo aí, o boletim mensalmente, né? Recebe o link para acessar o boletim. Tem lá o item 3.1, que está no vermelho, tá? Encerrou o prazo em dezembro, a gente não recebe comunicações. Ainda que a ação tenha sido executada, se não chegar informado para a gente, vocês vão continuar no vermelho, né? E nota vermelha, né, é vexatório, né? A gente tem que procurar deixar tudo certinho, para quando chegar a hora da reunião principal, né, no meio do ano, para que todo esforço tenha sido feito para resolver as coisas que foram discutidas, que eu imagino que se entrou aí no termo como compromisso, é porque é importante, tem relevância, né? Então, tinha o item 3.1, que é execução de realocações de captação do sistema de abastecimento de Acauã para redução da dependência de descargas do reservatório Espaço Pessoa pela CAGEPA, né? O prazo encerrou em dezembro, não há informações da ESA sobre a realocação da captação de Acauã. 3.2, CAGEPA. 3.2, regularização dos tanques rede do açude de Camalaú, sob a responsabilidade da ESA, para 2022, também não tem nenhuma informação a respeito dessa regularização de tanques redes, né? Também um terceiro item, né, que é estudo e proposta de redução de proliferação de macrófitas no açude de Camalaú. A gente teve lá, no ano passado, eu tive com o Wilde, né, então estava infestado de planta macrófita, né, e aí tinha-se ficado de a ESA apresentar alguma proposta a respeito de um controle dessa proliferação, né, que a gente sabe que acaba, de alguma forma, prejudicando a qualidade da água, né. Também não houve nenhuma comunicação a respeito de algum estudo, alguma medida, né, alguma coisa, ainda que seja assim, não há condições de fazer estudo, né, nem isso não chegou. Depois, por fim, aí, manifestação do Comitê da Bacia do Paraíba a respeito dos danos causados à infraestrutura no eixo leste do PIS em Monteiro. A gente teve lá, viu que foi muito vandalizada, depredada, né, as instalações, os equipamentos, né, lá na instalação, e também não chegou nada de manifestação do comitê a respeito desse assunto, né? Então, embora seja uma reunião para tratar de outra finalidade, mas a gente não tem visto aí as respostas, né? Essa manifestação estava esperada para agosto, né? E as outras 3 itens que eu falei seria para dezembro. A gente precisa, né, de alguma manifestação, ou solicitando mais prazo para fazer essa análise, ou estudo, né? Se por acaso resolver o problema da degradação lá, né, que eu acredito que não tenha havido nenhuma ação corretiva, né? Ou
identificação das pessoas, se foi feita ocorrência policial, se foi providenciada, tomada alguma atitude, a gente precisa que não é só a água na torneira, a água na bomba de irrigação, ou o nível do reservatório, ou a água do piso, que vocês têm que levar como ação importante. Se entrou aí, é importante, a não ser que na próxima reunião, isso aí não tem nenhuma relevância para nós, a gente não coloca esse nível de alocação, tá certo? Não é importante manter o patrimônio público, não é importante controlar a infestação de macrófita, não é importante controlar aporte de nutrientes e poluente na água que favorece o desenvolvimento delas, né? Então, se vocês não acham isso importante, a gente pode, na próxima reunião, não constar isso aí no serviço de alocação, tá certo? Mas todo mês, quando a gente vai fazer a reunião, a avaliação, né, do que foi cumprido no boletim, a gente se depara sem respostas, né? Então, só queria chamar a atenção para esses 4 pontos aí, que estão no vermelho, né? E o resto tem chegada contenta aí para a gente, tá ok? Vale para os outros boletins também. Valdemir, Fernanda. Fernanda, por favor, você está com a mão levantada. Não, eu queria só dizer que eu concordo plenamente com o puxão de orelha e que é o dever de casa que já deveria ter sido cumprido e que todas as vezes é cobrado, né? E eu acho que a gente tem sim que deixar assim no termo de alocação e a gente precisa fazer isso, né? É essencial que a gente faça isso. Essa questão de Acauã, com relação à Cagepa, é uma coisa chata também que eu faço. Todas as reuniões, eu sempre falo disso e eu também porque o que acontece lá, né, apesar da gente saber que precisa, os ribeirinhos precisam, e o rio precisa permanecer vivo, perene, o Rio Paraíba, né? Só que a Cagepa tem que fazer a parte dela, de dar condições de essa água ser captada, quando precisar, né, o nível baixar. Então, até hoje nunca foi feito, faz muito tempo que a gente vem esperando isso. A questão de Camalaú, eu não estou bem à parte, das macrófitas também, e essa questão da depredação, eu lembro muito bem, né, eu não sei, inclusive foi discussão nossa no grupo do comitê, mas eu acredito que não foi oficializado, que eu acho que é exatamente o que você disse, né, a gente tem que oficializar, comunicar, porque não adianta a gente discutir, pedir que seja cobrada alguma decisão, acho que inclusive a gente falou para a ESA, comentou, não sei se o doutor Valdemir lembra, mas que isso seja realmente verbalizado, né, oficialmente, porque senão não tem sentido de ter a conversa, né? E para fechar, porque eu falo muito também, eu só queria dizer a Bruna e aos demais, tá certo, que a gente está de portas abertas com a singela contribuição que a gente possa dar, né? Que todos nós aqui estamos à disposição para qualquer coisa que ele precisar, qualquer dúvida, qualquer coisa que a gente possa ajudar. O Christian está aí, Evandro, todo mundo, né? Doutor Valdemir, João, enfim, a gente está aqui de mãos dadas, tá certo? Para a gente continuar com essa conquista que é tão importante para a gente está tendo essa conversa com vocês agora. Porque quando chegou aqui em 2013, eu tenho fotos disso na minha dissertação, acho que o pessoal da ANA achava que ia apanhar, né? Então, a gente está tendo essa conversa agora e dialogando, isso é uma conquista muito grande para a gente. Então, é isso, um abraço, fiquem com Deus. E vamos ter, Fernanda, a oportunidade de abraçar alguns deles pessoalmente na oportunidade da alocação. Sim. Já fizemos o pedido, o Bruno já concordou em fazer mista a alocação, a primeira reunião ele envia, faz o cenário, mas a alocação, ele já disse que iria ser presencial, aí a gente dá um abraço neles, como fez lá na beira do açude, né? Não sei se é Bruno, Cristiano, ou se vem mais uns 2 ou 3, mas vão vir e vai ser muito, muito bom a gente voltar aos nossos encontros presenciais. Sem eles ter medo de apanhar, né? Como em 2013 a equipe que chegou aqui. Aí só uma ressalva, todas as vezes que tem reunião da ANA, chove. Isso foi com o Rodrigo, foi com o Wilde, com todo mundo. E na madrugada de hoje choveu muito, viu? Então, uma das coisas que a gente diz é que quando estiver faltando água aqui, a gente tem que marcar reunião com você, que é para poder chover. Tá ótimo, obrigado, Fernando. Valdemir Pereira. Cristiano, de nossa parte, do comitê, nós damos a mão palmatória, mas eu lhe peço apenas 20 dias para a gente ter uma posição. Eu vou me articular aí com a ESA, com o doutor Valdemir, para a gente fazer essa vistoria e fazer um relatório à ANA. Nós nos preocupamos.
Se acontecer antes dos 20 dias, para a gente já fazer relativo. No dia que acontecer, avisa para a gente. Mas se não acontecer até o final do mês de março, avisa também que tem uma data marcada para a gente colocar uma observação lá no boletim, para melhorar a cor da tarefa lá, do status da tarefa. Tá bom? Quando terminar a reunião, eu vou ligar para o Valdemir para ver se a gente já marca a data e já vai fazer isso aí. Viu? Tá, joia. Nos desculpe, a intenção é fazer o melhor. Eu tenho a certeza. Eu costumo ser franco assim nas coisas também, sabe? Me desculpe a preciso. franqueza aí, mas é uma necessidade, né? Que a gente trabalha com 40 açudes desses, né? E tem uns lá que estão todos no vermelho. Vocês estão só com 4, mas são 4 que são importantes, né? E a gente precisa de não só fazer alocação e definir compromisso, mas também acompanhar, né? O papel nosso é esse aqui, né? Eu não consigo cobrar tudo com dependência a cada mês, né, dos 40 reservatórios, na hora de fazer os boletins, mas pelo menos à medida que eu vou analisando e olhando, vou tentando conversar com as pessoas, e hoje foi nossa oportunidade aqui, tá certo? Obrigado aí. Eu tinha dado uma reclamada com o João Adelino, ele está pedindo a palavra aí, vamos ver o que é que ele vai dizer. João Adelino, por favor. Eu faço das minhas palavras, aliás, das palavras do presidente do comitê, Valdemir, as minhas, em relação à palmatória. Realmente, nós estamos pendentes com essa questão das macrófitas e do tanque-rede de Camalaú. Nós iniciamos, né, uma apuração, fizemos o levantamento da extensão dessa área que está coberta de macrófita e estamos alinhando com como será feito a identificação, certo, da capacidade de suporte, da análise, na realidade, dessa capacidade de suporte do reservatório. Nós estamos mobilizando um outro gerente para nos auxiliar nisso aí, tanto na remoção das macrófitas, como também nessa questão da viabilidade de levar uma equipe embarcada no local, fazer as coletas de água e a gente avaliar os níveis de nitrogênio que estão na água, de nitrogênio, né, e composto nitrogenado que está na água, para a gente em si fazer o cálculo e poder, de fato, chegar nesse produtor, né, que inclusive ele foi outorgado, né, ele está com essa outorga de piscicultura e tanque-rede no Camalaú, mas chegar e poder fazer um parecer, né, indeferindo essa outorga, né, reduzindo, recomendando a redução, né, fazendo através de alguma notificação essa redução da produção de peixe. Enfim, eu acredito que esses próximos 20 dias seria suficiente também para apresentar já um resultado, né, um relatório a respeito disso aí. Ô, João, você falou que ele é regularizado. Só um instante, Valdemir. A outorga dizer que foi regularizado, isso é porque eu tinha pedido a ele e sobrecarga dele, mas a culpa é dele, né? Mas é a ESA, né? Bom, você me falou aí, João, então a piscicultura é regularizada? Só tem uma ou tem mais de um e outros não estão regularizados? Não, tem uma, só tem uma piscicultura lá e tá. É de uma associação, certo, de piscicultores ali da região, eles se organizaram com o apoio da Emater, Banco do Nordeste, né? Também teve um professor da UFPB lá de João Pessoa que se envolveu nesse projeto e eles estão produzindo aí, estimado, em torno de 6 toneladas por ano de tilápia no açude. Então, é só, nesse caso aí, ó, da atividade 3.2, é só você mandar um e-mail para a gente, o WhatsApp já resolve, dizendo que está regularizado, tem resolução número tal, né? Pode contar mais alguma informação extra aí para a gente ficar mais bem informado, né? Como você falou de produção e tal. Pronto, aí já fica verde, entendeu? Pronto, ok, beleza. E é lógico que isso tem impacto na qualidade nas macrófitas também, né? Mas aí a sequência a inter-relação entre contaminante por escoamento superficial ou que seja piscicultura, lógico que a gente sabe que tem relação direta, né? Mas e não resta dúvida que a gente tem que pensar na solução para diminuir essa proliferação, um controle dela, né? Alguma coisa do tipo. Com certeza. Obrigado. Você viu que o João Adelino estava quietinho, mas quando falou de piscicultura, aí é a seara dele, né? Não vou deixar o Cristiano falar de peixe aqui à toa. Sem ele assim, se manifestar, né? Eu falei só para provocar ele mesmo. Uma última coisa, eu acho que a gente está indo para o fim, eu lembrei aqui uma coisa que pode ser importante. Na verdade, vocês estão cobrando aí que a ANA emita outorgas, as autorizações, né? Mas eu quero lembrar vocês o seguinte, já existem 582
autorizações de uso de pouca expressão para irrigação no entorno do açude Boqueirão, tá? 582. Então, é possível que muitas dessas pessoas que vão ser cobradas aí pela distribuidora, elas já tenham um documento no nome dele. Pode não ser a área exatamente, pode não ser exatamente a área irrigada que ele cultiva, né? Mas já existe um documento e ele está regular, né? E isso ele pode apresentar, então, para a distribuidora para se ver livre desse embaraço burocrático, assim, né? E aí, então, por que eu estou dizendo isso? Eu imagino que tem a gente, como eu conheço, vi um pouco o perfil, às vezes um pequeno produtor que nem sabe bem se tá ou não está regular, né? É possível que ele tenha um documento já no nome dele e nem saiba disso, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui rapidinho, se vocês me permitem, aqui, ó, essa aqui é um exemplo de uma declaração de regularidade de uso da água no açude Boqueirão, em nome de Jorge, né, para meio hectare. Todas essas autorizações são para meio hectare, né? E elas não têm prazo. Essa aqui foi emitida em 2019, ela vale até que alguém diga que não vale mais, né? Então ela está válida, né? E caso essa pessoa não tenha isso, ela pode ter acesso a uma cópia disso pelo próprio site da ANA, tá? No portal Bruno. dos... Sim, Bruno, diga. desculpa interromper você, Bruno. Sim, diga. Eu tenho toda essa documentação aqui, por sinal, tem muita gente que nunca veio pegar essa autógrafa, certo? Tem muita gente que não veio, eu tenho todos eles aqui. Muitos veio já, mas tem muito que não veio ainda pegar essa autógrafa. Aqui no B9 tem. Entendi. E eu estou mostrando um jeito de pegar ela na internet aqui, né? Que eventualmente alguém que esteja mais apurado aí pode ver. Então ele pode entrar aqui com o CPF. Eu, por exemplo, eu tenho algumas propriedades que eu cadastrei só para teste. Eu não sou dono de terra nenhuma, infelizmente, né? Mas eu cadastrei algumas só para testar o sistema aqui. E aí, então eu tenho alguns cadastros aqui, tá? Então a pessoa pode entrar simplesmente com o CPF e aí acessar o nome da propriedade e aí tem uma senha, né? Essa senha talvez a pessoa também não saiba, mas ela pode entrar em contato com a Ana para resgatar essa senha, né? Então eu vou botar o endereço desse portal aqui para vocês no chat, Okay. e também um contato da pessoa para resgatar a senha, se for necessário, né? Porque daqui a pouco muita gente vai resolver isso, já tem uma autorização e nem sabia disso, tá? Então, nesse portal aí pode procurar. E caso tenha alguma dificuldade, pode falar com a Gláucia, nossa colega, que eu vou botar o e-mail dela e também o telefone, tá? Bruno, eu vou pedir licença para sair da Sim. reunião, porque a Tá, nós já secretária estamos está me terminando. chamando. Tudo bem. A secretária está me chamando, qualquer coisa o João Adelino aí vê. E eu entro em contato com você, ok? Tá. Um abraço. Abraço, Cristiano. Abraço a todos vocês. Edgar, a todos vocês. Abraço. Seria bom um passo a passo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para o e-mail da associação, né? Com esse passo a passo aqui, né? Para a pessoa poder ir atrás. Ok? Era isso, gente. Obrigado pela atenção e espero rever todos em breve. Tá? João Adelino está com a mão levantada aí, Bruno. Eu acho que é da fala anterior. Né? O Renato levantou a mão. É para se despedir ou é para pedir a fala, Renato? Desculpa. Não, é para se despedir. Ah, tá. Tá bom. Até logo. Até logo todos. Até logo. Abraço a todos. Até logo, bom dia. Obrigado aí pela participação. Bruno, tem que parar a gravação aí, Bruno. Ah, tá, vamos parar.